É muito bom estarmos na Casa Espírita, local de encontro entre os benfeitores espirituais, nossos amoráveis benfeitores, a espiritualidade amorosa que dirige essa casa, nosso patrono Leon Denis, nosso Antônio de Aquino, tantos outros nós conhecemos. E muito bom estarmos estudando a doutrina espírita, estudando o pensamento, o sentimento de Leon Denis, o nosso patrono, que é esse espírito que aprendemos a amar quando estudamos as suas obras, quando entramos no pensamento e no sentimento de Leon Denis. Hoje vamos estar estudando a lição A Vida no Espaço, que o nosso companheiro Jair Ricardo, médium da casa, trabalhador aqui de nossa casa, vai desenvolver esse estudo para todos nós. E a companheira Gisele vai estar falando para todos nós do Evangelho no momento dos passes. Nós vamos agora ler a página que todos nós temos às mãos. Sabemos que é um pequeno trecho do capítulo 33 e 34 do livro Depois da Morte, A Vida no Espaço e a Erraticidade. Nosso Leon Denis nos diz assim: a vida no espaço. A vida do espírito evoluído é essencialmente ativa, embora sem fadigas. As distâncias não existem para ele. Transporta-se com rapidez do pensamento. Seu envoltório, semelhante a um vapor tênue, adquiriu uma tal sutileza que se torna invisível aos espíritos inferiores. Ele vê, ouve, sente, percebe, não mais através dos órgãos materiais que se interpõem entre a natureza e nós, e interceptam a passagem da maior parte das sensações, mas diretamente, sem intermediário, através de todas as partes do seu ser. Suas percepções são também mais precisas e em maior número do que as nossas. O espírito elevado nada de maneira alguma no meio de um oceano de sensações deliciosas. Quadros que mudam, desenrolam-se à sua vista. Harmonias suaves embalam-no e encantam-no. Para ele, as cores são perfumes, os perfumes são sons. Mas, por mais delicadas que possam ser suas impressões, pode delas subtrair-se e recolher-se à vontade, envolvendo-se com um véu fluídico, isolando-se no seio dos espaços. O espírito evoluído está liberto de todas as necessidades corporais. A alimentação e o sono não têm para ele nenhuma razão de ser. Partindo da terra, deixa para sempre os cuidados vãos, os sobressaltos, todas as quimeras que envenenam a existência nesse mundo. Os espíritos inferiores levam consigo, além-túmulo, seus hábitos, suas necessidades, suas preocupações materiais. Não podendo elevar-se acima da atmosfera terrestre, voltam para participar da vida dos humanos, misturar-se às suas lutas, seus trabalhos, seus prazeres. Suas paixões, seus apetites, sempre despertos, sobrecitados pelo contato contínuo com a humanidade, acabrunham-se e a impossibilidade de satisfazê-los torna-se para eles uma causa de tortura. Os espíritos não têm necessidade da palavra para se compreenderem. Cada pensamento, refletindo-se no perispírito, como uma imagem no espelho, trocam suas ideias sem esforço, com uma rapidez vertiginosa. O espírito elevado pode ler no cérebro do homem e desvendar seus mais secretos planos. Nada lhe fica oculto. Prescruta todos os mistérios da natureza e pode explorar à sua vontade as entranhas do globo, o fundo dos oceanos, nele considerar as ruínas das civilizações desaparecidas. Atravessa os corpos mais densos e vê abrir-se diante de si os domínios impenetráveis do pensamento humano. Leon Denis, no livro Depois da Morte. Nós vamos agora fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos na noite de hoje. Amado Jesus,
Aqui estamos, Senhor, com alegria em nossos corações, para iniciarmos mais um momento de estudos, de elevação dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, em torno das leis de amor que nos regem. Rogamos ao Teu coração que nos auxilies a estarmos em sintonia, a deixarmos os nossos sentimentos receptivos a todo esse trabalho que os benfeitores estarão realizando junto a cada um de nós, nos auxiliando no entendimento dos conceitos que nos serão trazidos, nos permitindo vivenciar sentimentos que lá fora, com certeza, Senhor, dificilmente estaríamos vivenciando. Como, Senhor, Tu sabes o que está no nosso coração, Tu sabes com que sentimentos aqui chegamos, nós rogamos. Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos, sustenta-nos, para que saiamos daqui felizes conosco mesmos, por termos conseguido captar, sintonizar, colaborar, auxiliar neste trabalho de amor que é todo Teu. Permite, Senhor, que seja em Teu nome, que seja em nome de Deus que venhamos a iniciar os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Nós vamos então passar a palavra para o nosso companheiro Jair, pedindo a todos o carinho, o amparo, não é que sempre todos nós necessitamos. Vamos então ao estudo. Prezadas irmãs e prezados irmãos, uma boa noite. Que as bênçãos de Deus, que se derramam constantemente sobre todos nós, continue servindo como motivação para continuarmos prosseguindo na nossa longa caminhada, na qualidade de espíritos imortais que todos somos, no sentido de atingirmos os limites que o progresso exige e cobra de cada um de nós. E dentro dessa nossa pequena introdução, nós vamos falar sobre vida no espaço. Nós vamos falar sobre a sequência após a nossa partida, como que as coisas mais ou menos se manifestam e ocorrem do lado de lá. Se nós formos lá, no Livro dos Espíritos, na pergunta 941 e 942, nós vamos ver que a coisa começa com a desencarnação, o temor da morte. Algumas pessoas ainda têm medo, né, da morte. Naturalmente, há uma questão cultural e religiosa que ao longo dos séculos levou a esse tipo de comportamento, porque as respostas, ou pelo menos os ensinamentos passados para todos nós, realmente criava um mecanismo muito mais de medo e muitas vezes até de um terror, autêntico estado de terror quando se falava, né, em morte. A doutrina espírita, contrariando os sistemas de crenças normais, já nem usa a expressão morte. Ela é usada em alguns momentos de forma didática, mas o termo correto nosso aqui é a desencarnação. O estudo da quarta-feira, o estudo de ontem, vem falar lá, mostrar o nosso querido Jó, né, falando sobre a desencarnação, e lá o Jó já não tinha medo não, e olha que essa coisa foi lá muito antes da vinda do Cristo até nós. Então o que acontece? O que é que nos espera do lado de lá? O que é que a vida espiritual pode trazer de diferente para cada um de nós? Quando nós encarnamos, ainda hoje, conversando num dos nossos grupos de estudos, no momento em que nós reencarnamos, automaticamente entramos na fila da desencarnação. Alguém discorda disso? Então, acabei de reencarnar, já entrei automaticamente na fila da desencarnação. Lógico, o ideal é que a criatura tenha toda uma existência, toda uma série de realizações que vão permitir que ele possa, aproveitando essa fase, essa faceta dessa reencarnação, a fim de melhor se
posicionar como espírito. O grande problema é que às vezes a gente não lembra dos nossos entes queridos que vão partindo. O vovô, a vovó, né, o papai, a mamãe. Nós estamos sempre na expectativa de que esse momento poderá não chegar para nós ou não deverá chegar para nós. Eu quando digo nós, naturalmente que não dá para colocar isso para o nosso acanhado ambiente. Eu quando digo nós, na realidade, isso tem uma extensão muito maior. Eu me refiro quanto humanidade. Então, o que acontece? Esses medos, muitas vezes, eles tendem a criar para determinadas pessoas, por falta de um conhecimento sobre si mesmo, como espírito, como ser imortal, e que traz essa série de consequências. Mas a vida no além, a vida no espaço, ela vai ser o resultado do que nós tivermos feito e realizado nesse período em que passamos por aqui. Porque o que acontece? Nós sabemos pelo livro dos Espíritos que a verdadeira e autêntica vida é a vida do Espírito. Imagine se nós, às vezes a gente ouve na internet, até na televisão, né, a possibilidade de se tornar imortal. A possibilidade ela já existe. Quando Deus nos criou como Espírito, Ele já nos autenticou com a imortalidade. Agora, eu sei que os nossos irmãos os cientistas, os companheiros que assim pensam, eles estão se referindo à imortalidade do corpo físico. Ora, gente, vai chegar um ponto, digamos, que vai aumentando, já está aumentando gradativamente o tempo de vida da criatura humana, aqui na Terra, no plano físico. Vamos dizer que essa possibilidade possa ir sendo aumentada assim de uma forma chegando ao exagero, 300, 400 anos de vida. Aliás, se nós pegarmos a Bíblia lá, tem um cidadão lá, o Matusalém, com 1120 anos. Sinceramente, eu dispenso. Não dá para viver 1120 anos. Chikungunya, gripe, dor de dente, dor nas pernas, não dá. Não dá. É melhor a gente pensar mesmo, raciocinar como espírito. Porque o espírito, ele vai estar de uma forma ou de outra isento dessas dificuldades que são as dificuldades aqui na Terra. O ser humano pertence, como já disse, reencarnei, já estou na fila da desencarnação, pertence desde essa vida a dois mundos. Pelo corpo físico está ligado ao mundo visível, pelo corpo fluídico, pelo perispírito ao mundo invisível. A ciência humana até aqui só estudou e conheceu no homem terrestre a superfície, a parte física. Então, ela não se preocupa ainda, com exceção da ciência espírita, que aí sim vai tratar do aspecto espiritual, do aspecto verdadeiro, autêntico, né, que é o ser imortal, que é o espírito, é a doutrina espírita que trata disso, mas as ciências comuns, elas ainda não se envolveram, ainda não estão, pelo menos publicamente, com os seus olhos voltados para essa realidade maior. E aí é que surge o problema para resolver, né, a questão da sobrevivência, já que apenas ela reconhece o quê? O corpo físico. E na nossa lição, na nossa página, a página que vocês receberam, que é parte do capítulo 33 do livro Depois da Morte. É os três últimos itens, exatamente. Primeiro, tá, o espírito evolui, isso mesmo. São os três últimos parágrafos. Vamos nos basear na nossa página, porque aí vocês acompanham. A vida do espírito evoluído é essencialmente ativa, embora sem fadigas. Isso hoje, para mim, foi a prova. Eu estava desde agosto do ano passado que não ia na cidade, mas aqui tem aquela coisa, quando você está aposentado, tem que fazer a prova de vida, tem que ir lá, aquele período que você tem que ir lá assinar os papéis para comprovar que está vivo. Depois de andar bastante lá na cidade, né, nossa cidade é um pouquinho descuidada, quando a gente volta para casa, é que a gente descobre a diferença de estar encarnado e estar desencarnado.
Muitas vezes no plano espiritual, vamos ter realizações quase de imediato. Nós, para realizarmos a nossa vinda até agora ao centro, dependemos ou de um carro, ou de um táxi, ou de um ônibus, ou viemos a pé, muitas vezes gastando mais tempo para chegar aqui do que para participar do estudo propriamente dito. Por quê? Porque são os sacrifícios que a vida física existe e que não existe no plano espiritual. As distâncias para o plano espiritual é sempre na sequência aí. Não existe para quem está do lado de lá. Elas são, até mesmo nos nossos trabalhos mediúnicos, uma vez apareceu um espírito que tinha, durante a sessão mediúnica, gabava-se de poder, num único salto, percorrer 7 léguas para ir e 7 léguas para voltar. Ou seja, ele, embora um espírito ainda com alguns problemas, digamos assim, existenciais, que traziam um certo compromisso para ele, mas a técnica do deslocamento imediato ele já tinha aprendido. Porque isso é técnica. Não é nem só uma questão, estudando-se lá as obras, né, do nosso querido André Luiz, as várias obras lá, que fala sobre mundo espiritual de forma bastante ostensiva, a gente descobre, né, que determinadas conquistas, elas nem dependem diretamente do caráter moral mais elevado, não. O camarada sabe fazer. Há um filme famoso, O Ghost, provavelmente a maioria de vocês assistiu, ou pelo menos ouviu falar. Lá o desencarnado do metrô já sabia locomover objetos. O mocinho do filme não sabia. E, no entanto, na escala espiritual, ele estava em situação evolutiva bem superior, bem melhor do que a do companheiro lá do metrô. Mostrando que essas colocações, elas são muito importantes. E ele coloca, transporta-se com a rapidez do pensamento. Ainda não dá para nós fazermos isso, né, enquanto estivermos encarnados. Excetuando-se naturalmente aquelas raríssimas criaturas, como nos coloca o próprio Livro dos Médiuns, que já tem o poder da ubiquidade, está em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Aí é a coisa até, às vezes, um pouquinho complicada, que a gente sabe que é uma situação, nós temos aí, se eu não me engano, 2 ou 3 relatos, um deles, aí, se não me engano, no Livro dos Médiuns. Então, o que acontece? No mundo espiritual, essa série de circunstâncias que fazem com que nós fiquemos tolhidos, elas deixam de existir. E seguindo, seu envoltório semelhante a um vapor tênue adquiriu uma tal sutileza que se torna invisível aos espíritos inferiores. Alguma prova disso? É só lembrar do livro Libertação, que o André Luiz, junto com o Gúbio e o outro companheiro que eu nunca lembro o nome, cabeça de velho é assim mesmo. O trio, né? O Gúbio, o André Luiz e o outro companheiro, transitaram numa região bastante comprometida e comprometedora por vários dias, até que foi necessário eles baixarem a própria cadência vibratória para se fazerem visíveis naquele ambiente, porque fazia parte integral da missão que eles iam desempenhar naquelas paragens, mas até ali, aqueles companheiros não haviam enxergado nem visto eles em momento algum. O próprio André Luiz passa por uma situação parecida lá no começo, capítulo 1, 2, lá do livro Nosso Lar, quando ele, transitando nas regiões inferiores, nas regiões um pouco também comprometidas, naquele desespero e tal, em determinado momento, lá um relato mais ou menos, umas ervas bastante mirrada, uma correntezinha d'água bem pequena, meio que insalubre, e naquele momento ele, meu Deus, não é possível que tal coisa esteja acontecendo comigo, e cai de joelhos. No que ele executa esse ato, aparentemente sem sentido, quem aparece? O seu instrutor, o seu guia espiritual. E ele foi bem rápido na cobrança. Mas o senhor só apareceu agora? Não, André, eu estive ao seu lado o tempo todo, mas dependia de você. Então, o próprio socorro do lado de lá
depender da própria criatura a ser socorrida. Ela precisa desencadear alguma coisa na sua própria vontade para que essas sutilezas, né, essa se tornar invisível para espíritos inferiores, para poder caminhar e se deslocar, né, vamos dizer, na velocidade do pensamento. Então, são coisas que são acrescentadas, acrescentadas não digo, mas são despertadas em qualquer um de nós, sem exceção, que chegar do lado de lá, tendo realizado o mínimo necessário para que ele possa atingir a essas regiões. Ele vê, ouve, sente, percebe, não mais através dos órgãos materiais que se interpõem entre a natureza e nós, e interceptam a passagem da maior parte das sensações, mas diretamente, sem intermediário, através de todas as partes de seu ser. E eu conversava muitos anos atrás com um companheiro, eu tentava entender, né, fazer uma ideia dessa descrição, de ver em todas as direções, e o companheiro lembrou-me de uma coisa interessante. É a chamada visão esférica. Visão esférica você vê em todas as direções. Aí eu na época, um pouquinho ainda bem principiante, mas isso não enlouqueceria, não deixaria a pessoa, o espírito meio desnorteado para saber o que ele iria espiar? Eu disse, não. É como numa conversa dentro há vários grupos numa sala, conversando, cada um tratando de um assunto. O grupo se concentra naquilo que é a conversa de interesse dentro do grupo. Ele está até ouvindo um zum, zum, zum por lá, mas aquilo, ele não se fixa naquilo. Essa visão espiritual é a mesma coisa. Você pode ver, independente de esquerda, direita, em cima ou embaixo, para trás ou à frente, mas você vai se fixar em algo que seja do seu próprio interesse. É dessa forma que a coisa não permite, não deixa que a pessoa entre, que eu achei, né, que vendo dessa forma poderia entrar num processo de desequilíbrio. Não há o menor perigo. Suas percepções são também mais precisas e em maior número do que as nossas. Naturalmente. Né? Desencarnou. Ah, mas eu sou muito simples, eu sou muito pequeno. Não tem problema não. Vem para o Leon Denis, que aqui tem vaga para desencarnado até. Não precisa se preocupar com vaga, não, mas tem tanta gente, não, tem, mas a gente vai aumentando os espaços. Aí qualquer coisa vai entrando pelas sendas, vai entrando para os colégios, não tem problema, espaço, do lado de lá é mais fácil arrumar espaço do que aqui. Por quê? Aqui tem uma série de circunstâncias de lei e de controles que às vezes a gente não pode, né, expandir um trabalho, um espaço que precisemos aumentar. Quadros que mudam, desenrolam-se à sua vista, harmonias suaves embalam-no, encantam-no. É a descrição que os espíritos fazem, né, das belezas, jardins belíssimos. Tem uma das passagens que até hoje me impressiona, eu não sei em qual das obras que está lá do André Luiz, quando a equipe se reuniu para fluidificar uma correnteza de água, eu fiquei, meu Deus, eu já tenho dificuldade ali como médico para fluidificar, né, uma bandejinha de água, os espíritos se reúnem para fluidificar uma correnteza de água. Eu fiquei espantado, tentando imaginar na minha pequenez como isso era possível, como se dava. Mas a gente já sabe que, não sei se daqui a 1000 anos eu vou poder presenciar isso, eu espero que eu consiga fazer com menos tempo, né? Mas um dia nós vamos saber exatamente como é aquelas belezas, que tem muita coisa bonita descrita por André Luiz e por tantos outros espíritos, né, sobre as mais diferentes casas do Pai, porque não deixam de ser Alvorada Nova, Nosso Lar, Instituição Leon Denis, e lá se vão tantas outras que existem por aí, e que nós vamos saber como funciona, nós vamos ver e vislumbrar essas belezas que existem pelo lado de lá. Tem um problema, que eu vou alertar desde já. Pelo amor de Deus, vai ser muito bonito, vai ser muito gostoso, mas na hora que o nosso instrutor ou o guia chegar, está na hora de descer. Não fica
né, enrolando, não. Às vezes, o meu atraso está atrasando o trabalho de outro, porque vai ter que ser o meu filho, vai ter que ser o meu neto, vai ter que ser tudo aquilo. Eu estou falando isso porque eu tenho ouvido alguma coisa de espíritos a esse respeito. O companheiro, eu digo o companheiro, a companheira também, né? Não é só o companheiro, o homem, não, as mulheres também. Está aqui, não quer desencarnar de jeito nenhum. Fala em desencarnar, dá 3 pancadinhas na madeira. Quando desencarna, o trabalho para fazer a pessoa reencarnar é muito maior do que era para ele sair daqui da Terra. Por quê? Porque lá é tudo diferente, é tudo melhor. Mas só que nós ainda temos compromissos que nós temos que ressarcir aqui embaixo. E assistindo uma palestra uns tempos atrás, aqui numa casa pequenininha aqui de Oswaldo Cruz. Aí estava a falar um orador bem novo mesmo, um rapaz mesmo, bem novo. E eu peguei um dos exemplos, era falando sobre, né, as ações no plano espiritual, aquele encontro das pessoas no plano espiritual, era um pouquinho assim, tinha um pouco de cada coisa sobre plano físico e plano espiritual. E ele relatou, ele contou um exemplo, aqueles exemplos mesmo figurados. Diz que o companheiro, quando estava encarnado, ele já tinha algum conhecimento espírita, já falava em reencarnação e tal. Aquela expressão que a gente às vezes usa em alguém que vem à casa espírita, e de vez em quando, era espiritado. Mas tinha uma noção sobre reencarnação, desencarnação, as coisas tudo. E o tempo passou, chegou a época, e ele tinha a mania de encarnado dizer que na próxima encarnação não quero ouvir falar nessa minha mulher, nessa minha sogra, nessa família. Só vou livrar a cara da minha filha, que ele adorava a filha. Pelo menos já gostava de alguém. Bom, diz que contou o companheiro que o tempo passou, ele, desencarnou, foi embora. Tá. E lá no plano espiritual manteve, tinha feito algumas coisas, foi socorrido, foi amparado, levado por uma das instituições. Passado alguns anos, a viúva que havia ficado também desencarnou. E foi para o plano espiritual. Depois de muito tempo lá, chegou um dia, o plano espiritual convocou o companheiro e disse, está na hora de você reencarnar. Você agora, nós vamos para um determinado departamento onde você vai escolher a sua futura esposa, já que você não quer casar-se com a anterior, não quer não quer construir família com ela. Diz que o candidato à reencarnação, depois que chegou na 200ª mulher, a possibilidade de casamento, ele desistiu, eu prefiro me casar com ela. E diz o companheiro lá na sua história que deu sorte, que a companheira, que ela era o anjo, a companheira aceitou novamente o compromisso junto com ele. E por que ele não quis as outras dizer? Porque aquilo que ele achava que era ruim, naquela que foi a sua esposa, sua amiga, companheira, que o ajudou muito, né, ele não via os valores, ele só via aquilo que estava na cabeça dele. Então é preciso ter esses conceitos mais ou menos elaborados. E na próxima encarnação não quero saber da minha mulher. E de repente eu vou casar-me com quem? E se for pior? Né? Eu falei, o caso ele apresentou como exemplo de um homem. Poderia ser uma mulher também. Deus me livre. Eu tenho uma amiga católica que diz, na próxima encarnação não quero saber desse meu marido. Só que ela é católica, né? Ela fala em reencarnação, tudo bem, deixa estar. Eu quero ver quando ela chegar do lado de lá, que descobrir, né? Levar ela no departamento e mostrar para ela os candidatos que podem casar, se ela, o que ela vai fazer, né? Pois bem, aí abaixo, o espírito evoluído está liberto de todas as necessidades corporais. Hoje, com os trabalhos modernos, né, de atendimento aos desencarnados, a gente descobre que tem espírito que vai para o lado de lá, continua com fome, continua com isso, com aquilo. E outra coisa, eu estou falando do atendimento espiritual a nível do chamado trabalho popularmente conhecido como sessão de desobsessão, que na nossa casa chama-se sessão de atendimento aos desencarnados, aos espíritos. Pois bem, muitas vezes, companheiros, até com determinado conhecimento, chega do outro lado com essas necessidades. Nós tínhamos um livro que deveria ter sido editado pela nossa casa, mas por questões de corte de despesas e tal, mas ele foi inclusive aprovado no seu conteúdo doutrinário.
Havia lá o caso de um companheiro, trabalhador espírita, que chegou do lado de lá e pediu almoço, pediu o lanche da tarde, o tradicional banhozinho da noite e depois pediu para dormir. Até aí tudo bem, tinha lá alguém o acompanhava e ele foi atendido nas suas necessidades. Não tinha nada, a gente chama isso, esses estágios são chamados de perturbação espiritual. Vamos dar graças a Deus, se nós pudermos chegar lá com essa perturbação espiritual, já está de bom tamanho, tá? Porque você já está dentro de uma instituição, você já está protegido, amparado, sem o risco de estar envolvido com outras esferas bastante comprometidas e comprometedoras. Se nós chegarmos lá pedindo um almocinho, um cafezinho, coisa, não tem problema não, já está de bom tamanho. Aí o que aconteceu? Pediu para dormir. Aí ele foi oferecido lá, a gente sabe as camas muito bonitas, alguns médios da casa já descreveram, né, nas suas visões, muito branquinho, a coisa chega a dói, é tão branco que chega a dói a nossa vista. E o companheiro dormiu. Dormiu e tal. Quando acordou, na ideia dele, de manhã, deve ter dado aquela famosa espreguiçada, eu não vou espreguiçar aqui porque chega a ser antididático, né? Deve ter dado aquela espreguiçada e aí percebeu que o instrutor estava do lado dele. Aí perguntou para o instrutor, quanto tempo eu dormi? 8, 10 horas. Aí o instrutor, o companheiro responsável por ele, fez uma pausa e disse, olha, por enquanto eu não posso dizer por aqui quanto você dormiu. Mas se for pensar naquilo que ainda está no teu psiquismo, em tempo terrestre, você dormiu o equivalente a 3 meses. Significando o quê? A unidade de tempo lá é completamente diferente. Eu não posso pensar do lado de lá como olhando para o nosso relógio que está aqui atrás, ou o relógio que está no meu pulso. Então, todas essas unidades de tempo, espaço, que nós precisamos conviver diariamente com ela, do lado de lá, muda completamente. A alimentação e o sono não têm para ele nenhuma razão de ser. Ele está falando de um espírito que já chegou lá sem essas necessidades. E eu não posso esquecer do nosso saudoso e querido altivo, né? Que dizia que depois de desencarnado ia encostar num de nós para tomar cafezinho. Eu falei, sai fora, porque tu só toma café sem açúcar. Eu gosto de café com muito açúcar. Ele só tomava café sem açúcar. Claro, ele falava isso brincando conosco, mas é interessante que pode uma pessoa, nada impede que um de nós, ao chegarmos lá, peçamos um café. Afinal de contas, você está saindo do plano físico, onde isso era uma rotina. Entendeu? Essas marcas, a gente acaba levando algumas delas. Graças a Deus que nós já estamos procurando agir razoavelmente no bem, para não levar aquelas marcas constrangedoras, porque essas sim, essas são terríveis. Então essas bobagens que pediu um café, pediu para dormir, não sei o quê, como o companheiro lá citado lá na obra mediúnica, aquilo que eu disse anteriormente. Se chegou lá e sentiu vontade de tomar um cafezinho, está num ambiente desse, tudo bem, está de bom tamanho. Partindo da terra, deixa para sempre os cuidados vãos, os sobressaltos, todas as quimeras que envenenam a existência nesse mundo. Sempre pensando na criatura que se desliga disso. Às vezes não. Alguns espíritos têm acenado para nós com o significado de que muitas vezes um Alzheimer muito forte é para ajudar aquele espírito a se ver acometido daquilo para se desligar de um monte de coisas que ele tinha, que ele atribuía valores aqui no plano físico. E já tivemos mensagem de espíritos ligados à casa, exatamente agradecendo o Alzheimer da qual foi acometido durante mais de um ano, e que veio, né, depois ela veio a desencarnar, que isso ajudou ela a se desligar, principalmente das suas pratarias, das quais ela cuidava com muito desvelo, com muito carinho. Por quê? Para não ficar pensando nessas coisas. Desencarnou, né, percebeu que está fora do corpo, que não está desdobrado, já tentou falar com um, com dois, a pessoa passou por você. Olha só, pensa logo no teu centro espírita,
Pode ser o Leon Denis, pode ser a casa a qual você está vinculado. Pensa no teu guia, pensa em Deus, pensa em Jesus. Não entra em desespero, não tem nada que se pesar. É uma situação normal. E dando graças a Deus que você pôde até trabalhar ao nível de, às vezes, nem perceber que desencarnou de imediato. Tivemos o caso do nosso querido Calheirinho, com aquele famoso acidente há muitos anos atrás. Ele não viu a batida do caminhão no seu automóvel. Ele, quando toma consciência de si no mundo espiritual, já desencarnado, ele estava colocado, ele se vê atrás aqui, ali perto do porta-malas do carro, e vê aquela confusão, polícia, bombeiro, não sei o que, aquele monte de gente, e ele resolveu ir embora. Vou sair daqui. Quando ele saiu de trás do carro, que chegou ao lado da porta do motorista, que ele se deu conta que o carro estava todo arrebentado e o volante, as peças o haviam atingido, e ele concluiu, me lembro até da mensagem, e desencarnei. Nesse e desencarnei, ele nos relata que pensou em quê? No Centro Espírita Leon Denis. Quando ele pensou no Centro Espírita Leon Denis, disse, como um passe de mágica me vi na porta, e o doutor Herman mandou eu entrar. Olha só. Não tem dificuldade para isso. O socorro, o amparo, as instituições do lado de lá, existem no número, né, que a gente não tem como calcular, como aquilatar. Mas abaixo aí, não podendo levar-se acima, os espíritos inferiores levam consigo, além túmulo, seus hábitos, suas necessidades, suas preocupações materiais. Meu investimento, minha casa, meu iate, Olha só, eu estou colocando a coisa lá em cima, mas nós temos atendido espíritos que não tinham patrimônios, assim, invejável não. Uma simples casinha que ele construiu com uma dificuldade grande num bairro afastado, até dos pontos mais caros dos inumeráveis bairros do Rio de Janeiro. O companheiro está morando lá, num bairro daquele distante, mas aonde ele fez a casinha dele, ele está ligado à sua casa, aos seus familiares. Não a casa que eu fiz, a minha casa. Por que isso? Porque os seus objetivos, os seus pensamentos, a sua preocupação estava com a sua casa. Ele não tinha uma visão espiritual capaz de permitir que, ao desencarnar, ao se ver passado para o outro mundo, que ele deixasse os seus valores, a sua casa, que talvez alguém comprasse por 30, 40 ou 50 mil. Mas aquilo para ele é um tesouro. E aí nós nos lembramos dos ensinamentos de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra. Isso não quer dizer que nós vamos chegar na nossa casa hoje, vamos pegar a máquina de lavar roupa, vai pegar a geladeira, vai pegar a televisão da família, jogar tudo na rua para não juntar tesouro. Não é isso. É não se apegar, não ficar subordinado, escravizado a isso. E ele prossegue. Não podendo elevar-se acima da atmosfera terrestre, voltam para participar da vida dos humanos, misturar-se às suas lutas, seus trabalhos, seus prazeres. Aí só tem um qualificativo. Obsessor. As pessoas não têm jeito, mas chama logo de obsessor. Muitas vezes, o espírito, ele não tem nem a proposta de fazer isso, ele não tem proposta de vingança, de bater, de matar, maltratar ninguém. Mas, o que acontece? Está vinculado às coisas terrestres. Há um bairro distante um pouco daqui, em que havia um grupo de velhinhos que, e tinham, na época, já haviam alguns até egressos, foram da Força Expedicionária Brasileira. E os velhinhos jogavam lá um truco, um baralhozinho numa pracinha. Do ponto de vista geográfico, urbanístico, não chamava Praça dos Velhos, mas no bairro era conhecido como a Praça dos Velhos. Foi desencarnando um a um. E acabou o joguinho, não teve mais nada. Um dia tinha uma casa espírita próxima, vai uma companheira fazer a palestra, tomou um susto, porque ao olhar, tinha vidência, tinha o dom da vidência. Quem são? A primeira coisa, o que esses senhores velhinhos desencarnados estão ali jogando baralho, jogando cartas?
O camarada que estava conduzindo levou o senhor. Como é que a senhora sabe disso? Não, eu estou vendo, eles estão ali, todo mundo jogando. Ou seja, não eram pessoas ruins, não eram criaturas más, mas o que eles faziam durante a sua existência dos seus últimos dias terrestres era um joguinho de carta, que não tinha nada demais, mas ficaram presos àquilo. E ela, né, solicitou, né, falou com o pessoal que fizessem um trabalho convocando para tirá-los dali, porque eles estavam atrasando o próprio progresso, a própria evolução. Por quê? Era uma coisa simples, não era uma coisa necessariamente criminosa, mas que prendeu o companheiro ali. Ele ficava atrelado àquilo que era coisa do seu interesse. Suas paixões, seus apetites, sempre despertos, superexcitados pelo contato contínuo com a humanidade, acabrunham-nos e a impossibilidade de satisfazê-lo torna-se para eles uma causa de tortura. Por quê? Muitas vezes, a exigência para satisfazer um determinado apetite que eu cultivei como encarnado, fica meio difícil isso acontecer no lado de lá. É por isso que nós temos que prestar muita atenção, ter muito cuidado naquilo que nós elegemos para nós. As nossas preferências. Eu posso gostar de ir a um teatro? Pode. Eu posso ir a uma praia? Pode. Qual é o problema? Agora, eu vou chegar num dia de encontro, num dia da atividade da casa, eu telefono para nossa irmã Aparecidinha e digo: Aparecidinha, bota outro no meu lugar porque eu estou indo para a praia. Um compromisso que eu já tinha antecipadamente assumido. É diferente de você ter uma folga, tem lá uma hora, né, desprovida de qualquer outro compromisso. Você ir num teatro, você ir numa praia, problema nenhum. Não tem nada demais. Ninguém vai para o umbral por causa disso. Eu posso muitas vezes, né, adentrar um umbral sem ir para a praia, sem ir para o teatro, nem nada disso. Simplesmente ignorei a minha tarefa da casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pura omissão. Às vezes para ficar vendo, no meu caso de televisão, nem tanto, porque às vezes eu tenho até que ver alguma coisa, porque vocês num grupo de estudo me fazem uma pergunta, eu tenho que saber lá o que está acontecendo na novela, porque eu não vejo TV, então eu tenho que me informar. Então o que acontece? Mas eu gosto de internet. Várias coisas na internet. Então o que acontece? Eu vou ficar lá numa internet, telefonar para Terezinha, né? Telefonar para outra irmã, para outra companheira qualquer da casa. Bota alguém no meu lugar, porque eu não estou podendo ir. Eu não estou podendo para ficar na internet. Um monte de bobagem, às vezes. Então, não é exatamente aquilo que eu estou fazendo é que me escraviza, mas principalmente a forma como eu faço. Certa feita eu perguntei para o altivo, a nossa casa é uma casa muito grande, e quanto maior, né, o peso para carregar é maior, para todos nós. Não é para mim, que estou aí, né, estou nesse momento, estou diretor, como um dos diretores. Não é para mim, é para todos nós. Aí eu perguntei para o altivo, e se nós falharmos? E se todo esse nosso trabalho não atingir os objetivos de socorrer o número de espíritos, né, um bom número de espíritos? O altivo tinha a mania de fazer, lembra que ele fazia assim. Quando ele fazia assim, que eu olhava para cima, eu inventei que ele estava perguntando ao doutor Erma. Aí o altivo parou e falou para mim: Jair, põe na tua cabeça uma coisa. Se daqui a 10 mil anos, todo o sacrifício que nós estamos fazendo agora servir para socorrer um único filho ou uma única filha de Deus, as nossas noites de insônias estão bem pagas. Nunca mais perguntei para ele sobre isso. Vamos trabalhar, vamos fazer, que sempre haverá a questão do porvir, alguém será beneficiado. Sabendo de antemão
que quando estamos agindo dessa forma, o primeiro e maior beneficiado somos nós mesmos. Nós. Vamos lá. Os espíritos não têm necessidade da palavra para se compreenderem. Cada pensamento refletindo-se no perispírito, como uma imagem no espelho, trocam suas ideias sem esforço com uma rapidez vertiginosa. Bom, isso tem dois lados, né? Não se pode pensar mal, porque a coisa se exterioriza. Ao momento em que o André Luiz vai entrar num dos grupos de estudo, lá num departamento, num dos vários departamentos lá, né, de nosso lar, e há uma série de recomendações para os candidatos, e eu não sei se foi o André Luiz ou outro companheiro que perguntou, e se eu pensar uma coisa ruim? O problema vai ser teu, porque imediatamente ela se projeta no espaço, como forma pensamento, e todo mundo vai saber que foi você. Bom, não sei quanto a vocês, tão cedo eu não vou me matricular nesse curso. Não dá para matricular num curso desse. Por enquanto não dá. Vou ter que trabalhar, ralar muito, né? Para ter uma cabeça mais equilibrada, para pensar em ir para uma sala de aula, para um departamento desse de ensino. Para mim ainda não dá. Tá bom? O espírito elevado pode ler no cérebro do homem e desvendar seus mais secretos planos. Nada lhe fica oculto. E aí vem a questão, né? Tinha gente que não falava com o altivo com medo dele descobrir os seus mais íntimos segredos. Mas, gente, aí, eu já tenho meus problemas, já vou querer captar o problema dos outros. Está no seu caso de socorro, de auxílio, né? Que a gente vai fazer um trabalho específico para a pessoa. Mas tinham pessoas que tinham medo de falar com o chefe. Agora imagine, né? Se eu cultivo esse tipo de pensamento, quando eu chegar do lado de lá e encontrar um de vocês assim, bem brilhante, eu todo escurinho assim, se eu tiver esse tipo de pensamento, como é que eu vou chegar para vocês? Eu vou me esconder de vocês. Pasmem, há espíritos que fogem e se escondem para não deixar que aquilo que ele tem, né, de mais desarmonioso se transpareça. Ele foge. Reúnem-se em determinadas, né, locais do plano espiritual. Mas não se preocupem, nós já caminhamos um pouquinho, não vamos precisar ir para um lugar desse não. Aí nós já não falamos mais mal dos outros, principalmente se ele estiver presente, né? Só quando está ausente. Então o que acontece? Podem ter certeza que quando a gente, hoje sou eu, mas qualquer outro companheiro encarregado de falar aqui, coloca essas situações um tanto, desculpa a expressão, um tanto cavernosas, não é para nós mais não. Sabe por quê? Nós já criamos um pouquinho de vergonha para certas coisas. A gente às vezes aparece um pensamento de repente na nossa cabeça de que é isso? Que pensamento besta? Como é que uma coisa dessa veio na minha cabeça? Porque a gente capta daí também. Você não para, você não perde tempo para fazer aquilo, mas de repente aparece uma coisa. E o que é que nós precisamos começar a corrigir? Nós precisamos começar a corrigir essas pequenas coisas que a gente ainda faz. Faço cara feia para vocês botam careta para mim, né? Botam a língua para mim. Vamos começar a corrigir essas pequenas. Por quê? Para adentrar a determinadas regiões do espaço, para que nós possamos realmente estar numa erraticidade de forma razoável, nós temos que começar a corrigir também os nossos pequenos defeitos. Qual é o grande problema? Se eu só tiver um pequeno defeito, é fácil. Mas quando eu tenho um corolário de pequenos defeitos, a minha estrutura, o meu perispírito, vai mostrar para vocês a estrutura íntima. O meu psiquismo, ele vai se manifestar. Haja visto lá o capítulo, o vampiro do livro Nosso Lar, em que aquela era uma médica, era um obstetra que fez alguns abortos que não deveriam ter sido feitos e acabou conduzindo com seu desencarne
aquelas marcas dos delitos cometidos aqui na terra. Por quê? Porque, mas por que ela fez o aborto? Pelo que se entende lá no relato, é que ela fazia por dinheiro. Não era um aborto para salvar a mamãe, não era uma questão orgânica de salvação, era porque a pessoa parece que gostava de receber um dinheiro por conta disso. Então o que acontece? Graças a Deus que nós já estamos fora, né, desse tipo de ação. Mas os nossos, repito, os nossos pequenos senões, quando somados, eles podem trazer algum tipo de complicações para nós do lado de lá. E aí nós temos, na erraticidade, encontra-se na erraticidade multidões imensas, que é o capítulo 34, tem uma parte dele aí, na nossa agenda. Já terminamos aqui a nossa página. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre à procura de um estado melhor, que lhes foge. Espíritos inumeráveis aí flutuam, indecisos entre o justo e o injusto, a verdade e o erro, a sombra e a luz. Por quê? Não tem como eu agir na esfera do mal em relação a vocês quando encarnado, e pelo simples fato de morrer, né, usando o termo conhecido, mas pelo simples fato de vir a desencarnar, me transformar em anjo, ser carreado para esferas de luz, não tem, eu não conseguiria ficar nesse lugar. Passaria a ser para mim uma tortura. Haja visto o caso famoso lá no livro Céu e Inferno, né? O espírito de Lapomerrai, o castigo pela luz, a luz da intelectualidade que ele tinha conquistado, mas que da mesma forma deixava exposto tudo que ele tinha feito de errado. E ele clamava essa luz que me ultrapassa como se fossem lanças e flechas. Onde todo mundo estava bem, ele estava incomodadíssimo. A ignorância, o egoísmo, os defeitos de todo tipo reinam na erraticidade. E a matéria exerce aí sempre sua influência. O bem e o mal acotovelam-se. E de alguma forma, o vestíbulo dos espaços luminosos, dos mundos melhores, todos por ali passam, todos permanecem, mas para elevarem-se mais alto. Hoje, né, depois com a constituição do Espiritismo, com o surgimento da terceira revelação, foram organizadas uma série de estruturas que têm permitido o socorro de um sem número de espíritos, inimaginável para as nossas contabilidades humanas, o socorro prestado a eles, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo todo. Às vezes o plano espiritual, em alguma mensagem, deixa escapar lá que eles foram socorrer à distância. Lá nas obras de André Luiz, está lá as equipes de Nosso Lar, durante o bombardeio de Londres na Segunda Guerra Mundial, estão eles lá a socorrer, a amparar. E há inclusive a famosa passagem de uma igreja anglicana, onde os fiéis estavam reunidos em oração, bombas caíam à direita, para lá, para cá e à esquerda, e não atingiam o templo. E o André Luiz, muito espantado, perguntou, como? Porque ele achava que isso deveria ser para o espírita, acho eu. Ele disse, não, André, aonde tiver alguém reunido com propostas do bem, o amparo e o socorro se estabelecem automaticamente. Não tenhamos medo, por favor, de desencarne. Não tenhamos medo da chamada morte. A morte não existe. Joana de Andes, a nossa irmã querida, é muito clara. Nascemos, morremos, vivemos, sem sair da vida. Apenas estamos estagiando, agora, nesse momento, aqui. É preciso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem 13, segundo parágrafo. A reencarnação acelera o nosso processo de aprendizado, está lá muito claro. Ela serve para acelerar esse processo.
Eu poderia aprender no plano espiritual. O livro dos Espíritos nos acena com a possibilidade. Só que o que eu me permito aprender numa encarnação, eu levaria séculos e séculos e séculos lá no plano espiritual. Sem contar, principalmente, que determinados distúrbios cometidos aqui, eu não teria nem como acertar lá. Por exemplo, hoje, por simples recreação, por um desentendimento bobo, eu ceifei a vida de uma pessoa. Como é que eu vou resolver isso lá? Eu vou ter que resolver aqui. E graças a Deus, que aquela ideia do inferno, né, irremissível, desculpem, a ideia do inferno irremissível, finalmente foi para o inferno. Acabou. Agora nós sabemos como fazer, nós sabemos como atuar. Lembrando do nosso querido patrono Leon Denis, cada vez mais para cima, para o alto, vamos deixando o nosso passado turbulento, esquecendo isso aí, vamos fazendo o melhor. Nós temos muitas possibilidades. Vamos nos lembrar do nosso próprio patrono. Horas antes, né, poucas horas antes do desencarne, estava ele lá, ceguinho, com a sua secretária, acertando detalhes da sua última obra. Vamos aproveitar o tempo. Eu posso aproveitar o tempo no âmbito do meu lar? Podemos aproveitar o tempo no âmbito do nosso lar? Com certeza. Às vezes até no momento de um descontrole qualquer, mantendo a nossa boca fechada, embora saibamos que estamos certos. Eu posso melhorar, eu posso aproveitar o tempo na condução? Posso. Vibrando de uma forma positiva. Quando está lá o companheiro metendo o malho na polícia, metendo o malho no governo, metendo o malho no outro. Nós, na condição de espíritas, nós temos uma responsabilidade. A de orar por todos eles. Eu não vou bater panela. Eu não vou sair por aí fazendo protesto. Mas nada me impede, né, que no íntimo do meu lar, da minha casa, no meu culto no lar, eu use o recurso da prece por toda a estrutura. Eu sei, existem coisas que acontecem à nossa volta que às vezes nos chateiam. Mas nós temos que ter a capacidade de administrar isso, porque cada chateação que surge na nossa vida é uma oportunidade de ouro de aprendizado e de treinamento. Porque se eu não treinar essas coisas, como é que amanhã eu vou receber a incumbência de conduzir um grupo muito grande de criaturas, se eu não estou conseguindo me conduzir ainda? Uma coisa eu prometo para vocês: cada vez mais aumentará o fardo do trabalho. Meu Deus, mais ainda é. Mais ainda. Por quê? Vamos nos lembrar lá do Evangelho de João. Palavras de Jesus. O Pai trabalha sempre. Eu trabalho também. Ele foi caridoso e não acrescentou. E vocês, cambada, vão ter que trabalhar também. Ele poderia ter tranquilamente... Subentende-se automaticamente que Jesus está dizendo: não, ninguém vai ficar sem fazer nada. A dinâmica do universo exige de nós uma sintonia com essa própria dinâmica. Nós podemos, se quisermos, até dormindo trabalhar. É só, em vez de procurar desdobrar e andar por aí, né, para os bordejos, né? Desculpem a gíria. Você pode, já na hora de dormir, doutor Herman, me dá uma chancezinha, pelo menos, para mim estudar. Então, prezadas irmãs e prezados irmãos, nessa noite muito importante, que naturalmente teria sido bem mais importante para vocês, infelizmente o companheiro responsável teve um probleminha e não pôde vir. Aí de Inopino pegaram o Jair, bota o Jair tá aí, bota ele mesmo. Então eu agradeço o carinho, agradeço a vibração, a compreensão de vocês. E que Deus nos ajude muito, o tempo todo. E principalmente o nosso querido Leon Denis, que deixou bem claro, todas as vezes que um amigo daqui encarnado pedisse a sua ajuda, ele estaria disponibilizado a ajudar, fosse lá quem fosse. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Nós agradecemos o Jair, que foi pego de surpresa para fazer o trabalho,
E se tivesse preparado o estudo, não imagina, não é? Conseguiu de uma forma bem estimulante manter em nós o ânimo, o desejo de não só estarmos aptos para a espiritualidade, para a erraticidade, mas estimular a vencermos as nossas dificuldades. Casa espírita é para isso, é para estimular a vencer as dificuldades. Não é isso? Recebemos o estímulo para irmos adiante. Que Deus abençoe o nosso Jair, ele vai estar com certeza junto conosco mais adiante. Nós vamos passar agora ao estudo do Evangelho, e é um dos capítulos mais belos do Evangelho que fala das muitas moradas na casa do Pai. É o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. A nossa companheira Gisele vai estar falando o item 1 e o item 2. O item 1 é uma passagem do Evangelho de João, e o item 2 é um comentário de Kardec. Vamos prestar atenção e ver que espíritos superiores, aqueles que entendem, não é? O quanto nós sofremos nossas limitações, quanto nos estimulam ao bem. É sempre o estímulo ao bem. Vamos lá. O item 1. João, capítulo 14, itens 1 ao 3. Que o vosso coração não se perturbe. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá, onde estou, vós também estejais. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos seus remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Nós vamos agora solicitar aos nossos companheiros médiuns para que, se deixando conduzir pelos companheiros que estão responsáveis do trabalho dos passes aqui na Casa de Leon Denis, se dirijam então aos lugares de trabalho. Aqueles que estão acompanhando o nosso estudo através da internet, nós vamos lembrar que todo o apoio, toda a sustentação vai chegar até nós. É claro que precisamos ter criado uma sintonia com essa espiritualidade. Aprendemos com a doutrina espírita que sintonia não se improvisa. Ou nós estamos conectados e fomos criando durante o estudo essa sintonia. Às vezes, em casos muito especiais, os espíritos vão nos socorrer. Mas o ideal é criar a sintonia para que o melhor possível sejamos atendidos em nossas reais necessidades espirituais. Vamos fazer a nossa prece para marcar o início dos nossos trabalhos de paz. Amigo Jesus, chegamos ao momento do passe, momento este em que os benfeitores aqui presentes vão estar junto aos médiuns, junto a todos nós, trazendo, Senhor, as energias que precisamos para darmos continuidade às nossas tão reais lutas que sabemos
fases de aprendizado para cada um de nós. Sustenta o nosso coração, sustenta os nossos sentimentos, para que possamos perceber todo o apoio, toda a sustentação tão benéfica, Senhor, que parte desses benfeitores, que, compreendendo as nossas limitações, muito nos estimulam a vencermos todas elas. E esse trabalho do passe, logo após o estudo, que elevou o nosso pensamento, é um desses mecanismos do amor de Deus, a nos sustentar, a nos fortalecer, para prosseguirmos sem medo em nossas lutas. Que seja em teu nome, querido Jesus, que seja em nome do amor de Deus que iniciemos os nossos passos. Graças a Deus, cada criatura aqui nesse planeta é um espírito dotado de imortalidade, recebendo temporariamente um corpo físico para a experienciação, para a sua melhoria pessoal, para desfazer-se de suas imperfeições, para caminhar da melhor maneira possível nesta encarnação, trabalhando o seu crescimento intelecto-moral. E cada um chegará no momento em que vai se desfazer da vestimenta carnal. Cada um chegará no momento em que o corpo físico já não mais servirá e deverá abandoná-lo de volta à terra e seguir rumo à imortalidade, seguir rumo ao lar, de volta para casa, que é o mundo espiritual. E neste momento, a sua situação como espírito dependerá única e exclusivamente de suas conquistas pessoais, de suas próprias conquistas pessoais. O seu estado feliz ou infeliz, o seu estado confortável ou não, na erraticidade, dependerá de como obrou, de como pensou, de como sentiu. Dependerá de sua caminhada na face desse planeta. Dependerá de suas conquistas pessoais. Então é muito importante que, enquanto estamos a caminho com esse corpo físico, com essas inumeráveis oportunidades de refazimento, de aprendizado e de crescimento, que nós saibamos que estamos tramando o nosso futuro. É fundamental que nós façamos o melhor. É muito importante que cada qual dê o melhor de si para desfazer-se de suas imperfeições, para tratar do próximo com gentileza, com fraternidade, com entendimento. É muito importante que saiba compreender o seu estado de espírito encarnado, trabalhando para conquistar estados mais felizes de pensamento e de sentimento. É muito importante estudar-se e aprimorar-se, adquirindo conhecimentos do Evangelho e da filosofia dos Espíritos, a fim de que possa sentir-se tranquilo ao deixar a Terra. Essa passagem é rápida, por mais que se prolongue 80 ou 100 anos ou passe disso, é uma rápida passagem diante da eternidade. E nós temos por obrigatoriedade conquistar um lugar mais confortável. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa situação após deixarmos esse momento, que é apenas um momento na eternidade, este momento de encarnado. Então, trabalhemos plantando aquilo que desejamos colher mais à frente. Trabalhemos em nós mesmos, porque a luta árdua do ser na Terra é uma luta consigo mesmo, contra a sua inferioridade, lutando contra as suas imperfeições, lutando contra si mesmo para a sua melhoria íntima, para a aquisição de conhecimento, para desvendar-se de suas imperfeições.
que nós saibamos observar a vida e ver essa oportunidade inigualável desta encarnação, para que possamos crescer um pouco mais, para que possamos nos melhorar um pouco mais, para que possamos levar a sério um pouco mais essa oportunidade de crescimento, sabendo que o amanhã está sendo tecido agora, que o futuro está sendo plantado nesses instantes, nessas oportunidades que todo dia nos batem à porta de crescimento e regeneração. Que possamos fortalecermos na fé diante do estudo que a doutrina espírita nos traz. Fortalecer a fé, fortalecer as esperanças, fortalecer o crescimento para que, ao chegar na erraticidade, não nos arrependamos do tempo perdido, da oportunidade malbaratada. Que possamos ter profundo entendimento da importância dessa encarnação. Porque tudo isso que nós ouvimos hoje, do estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, depende única e exclusivamente das conquistas íntimas de cada espírito. Depende única e exclusivamente das suas decisões, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, porque no final das contas é entre nós e a lei de Deus. Só a ela nós devemos satisfações e só ela nos cobrará. E só a nós mesmos nós podemos auxiliar ou prejudicar. E após essa estada na erraticidade, seja lá onde for que nós estejamos, nós vamos colher os frutos da nossa presente encarnação, programando uma próxima vinda a esse planeta, uma próxima estada com um novo corpo, nova veste, nova oportunidade, um novo ato de vida que nós poderemos imaginar como será. Será colhendo os frutos do que estamos plantando aqui e agora. E a pergunta é: o que desejamos realmente colher? Muita paz para todos nós. Amado Jesus, muito te agradecemos por tudo que, em nome do teu amor, em nome de Deus, recebemos hoje nessa casa que traz o nome de um amorável amigo, Leon Denis. Rogamos ao teu amor, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares envolvidos nessa paz, nessa luz que nos foi proporcionada, mas também possamos deixar aqui as nossas vibrações de gratidão, as nossas vibrações de desejo, cada vez mais essa casa, sustentada pelo sol, pela luz do teu amor, prossiga, sustentando, esclarecendo, clareando tantos corações. Que seja em nome, Senhor, da direção espiritual de nossa casa, que seja em nome do teu amor, mas sobretudo em nome do amor de Deus, que de nossa parte possamos considerar encerrados os nossos trabalhos de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que possamos retornar em paz aos nossos lares e sábado estaremos aqui presentes para as nossas reuniões públicas.